Bem, pessoal, dando continuidade então aos vídeos anteriores, né? E suscitado pelas questões que o Rodrigo tinha colocado, vamos pensar uma outra coisa, né? Existe um território anarquista, isso é uma coisa muito interessante para pensar. Por quê? Porque na geografia, principalmente, quando se discute território a partir do Estado. Então, o que é território? Você entende? Né? Território é uma área circunscrita que tem um poder limitado pelo Estado, por um Estado nacional, melhor dizendo, né? Que lá dentro ele coloca as leis regentes daquele país, ok? Então isso que é o território. Bem, mas se não tem Estado para os anarquistas, não tem território? É uma outra coisa interessante para a gente pensar. Então os anarquistas fazem territórios a partir dos livres acordos? Sim. E fazem territórios dentro de territórios estatais? Sim. Então existem dois tipos aí, pelo menos, de territórios. Então vamos pegar lá, quando a gente está falando do Makhno, lá na Ucrânia. Tem um vácuo de poder, você tem aí uma coisa muito específica, que é uma guerra civil, que as pessoas basicamente fogem. A maior parte das pessoas fogem, você está entendendo? Né? Com a sua família, com o que elas conseguem levar, materiais, alimentos, enfim, ok? E aí você tem o quê? Milícias que lutam entre si, às vezes é muito comum na Ucrânia. Então você tem aí, na época do Makhno, ele está em briga com outras, vamos dizer assim, milícias, por exemplo, Grigoriev, você entende? Tem o que seria hoje considerado uma milícia, não é um Estado, ok? Mas você tem Estado constituído. Você tem lá uma república popular da Ucrânia, que você tinha quando chegou ao poder os socialistas revolucionários. Você tem isso lá. Você tem os bolcheviques tentando tomar. Então você tem uma guerra acontecendo ao mesmo tempo. E como é que fica? Então existe um território demarcado por fronteiras. Estatal? Não. Como é hoje esse território com fronteira demarcado, mas como a gente pensa aí, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e assim por diante, não. Como é que é esse território? Ele é, bom, melhor dizendo, ele está baseado, né, na força, que é aquilo que eu comentei. Os livres acordos têm. Então, conforme aumentam esses livres acordos, essa presença dos anarquistas, né, e no caso ali do Makhno tinha um exército, é bom que se diga isso, você tem um exército, ok? Então você vai o quê? Aumentando a base territorial, então ela é meio que fluida. Ela vai ganhando contornos dentro de um estado já determinado, que é o estado ucraniano, ok? Que naquele momento ali está em guerra civil também, a gente não pode esquecer isso, né? E aí, conforme a força dele aumenta a sua ação dentro do território. Então esse território ele vai aumentando. Por isso que às vezes vocês veem os mapas, né? Colocam umas manchas lá onde os makhnovistas eles atuaram. Agora não significa que eles atuaram sempre ali. Significa que ali foi o poder de ação dos makhnovistas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que começou num ponto específico, ele foi crescendo. Conforme esses livres acordos foram aumentando, essa tendência de força desses livres acordos, a presença da população, ok? Na cidade, no campo, essas relações, como eu estava falando, a questão da coletivização, da distribuição aumenta essa área territorial dele. Então, essa área territorial que era pequena vai aumentando. Conforme ele vai sendo atacado e ele não tem como se defender, ela vai diminuindo até ele ter que fugir. Aí ele foge. A gente sabe que o Makhno foge, ele vai parar lá na Romênia e depois ele chega na França. Ok? E aí é tomado aquele território autogestionado baseado em livres acordos. Beleza? Tudo bem? Então essa é uma forma de pensar o território não estatal. Agora, existe um outro território aí que a gente está falando da Guerra Civil. Beleza? Que é o território na qual
os anarquistas agem em que pese a existência de um território estatal organizado, constituído, que é o território da República Espanhola. Você tem isso. Eles agem ali, eles criam, vamos dizer assim, uma territorialidade própria deles. Então olha que interessante. É como se você tivesse, né, uma sobreposição de territórios. Existe um território que é o território do Estado espanhol, da República Espanhola, e em cima desse território existe uma territorialidade dos anarquistas. Não só dos anarquistas, a gente não pode esquecer isso também, né? Existiam outros agrupamentos, por exemplo, o POM, que é o Partido Obreiro de Unificação Marxista também, em vários momentos eles estão junto com os anarquistas, ok? E aí você tem o quê? Uma territorialidade em cima desse território. Então não tem nada a ver com o outro, né? Ali houve um vácuo de poder e aí surgiu um território, né? Uma ação territorial anarquista. Aqui não. Você tem lá esse território estatal que não tem força, ele vai tentar não ter, mas não vai ter força, beleza? Para acabar com esse livres acordos, e aí você tem essa territorialidade surgindo. Então aí, o que eu estou falando? Existe uma territorialidade, um território anarquista. Isso é muito interessante. Por quê? Porque território sempre pressupõe o quê? Poder. Só que não é mais o poder do Estado. No primeiro momento não é um poder aí, né? Não instituído, um poder autogestionário, ok? Poder aí da cidade e o campo, que vão se auto-organizando. E no segundo momento em que pese existir o Estado espanhol, existe uma territorialidade em cima dele, né? Uma sobreposição de território, vamos dizer assim, uma territorialidade dos sindicatos, dos seus agrupamentos, CNT e assim por diante. Federação Anarquista Ibérica, que tinha mais de 1 milhão de filiados, dizem 3 milhões de simpatizantes e assim por diante, ok? E aí cria-se uma territorialidade, que é baseada em livros acordos. Então, por exemplo, quando você pega o livro do George Orwell, né, e ele vai ele está lá na Catalunha, ele percebe que as pessoas já mudam, inclusive a forma de se cumprimentar, uma coisa básica, as pessoas não se cumprimentam mais, né? Adeus, né? Porque tem essa coisa do Deus aí, né? Entendeu? Já se comunicam com saúde, um se cumprimenta com o outro como falando saúde, um para o outro fala saúde. Justamente para quê? Para criar uma nova compreensão territorial daquele território que até então é da República Espanhola. Beleza? Então, né, na Espanha, uma sobreposição de territórios. E no primeiro caso, o vácuo de poder, a guerra civil, a fuga de milhões de pessoas, o próprio Estado se desmantelou. Tem briga entre vários estados ali naquele momento, certo? Como estou falando aí. E que não são estados, caso de Grigoriev e assim por diante. Aí você tem o quê? A formação aí de uma área territorial de livre acordo, beleza? Então eu acho que é isso para dizer aí, para a gente pensar território a partir de uma concepção anarquista, porque o território sempre é pensado numa concepção estatal. Beleza? Então, um resumo aí, né, para o vídeo não ficar grande, para a gente pensar como complemento ao vídeo anterior. Então, um abraço a todos e todas.